Bom dia, professor Walter. Me chamo Max, aluno do segundo B, e hoje vou dar início ao trabalho que você mandou, começando por lentes esféricas. Lentes esféricas são instrumentos ópticos com corpos transparentes que podem desviar a luz por um meio. Exemplo, o vidro e o plástico. Existem dois grupos de lentes esféricas: as lentes convexas e côncavas. As lentes convexas, elas têm as bordas mais finas e o meio mais espesso, né? O meio mais grosso, vamos dizer assim. Todas essas, todos esses tipos de lentes convexas, elas são classificadas dessa forma, com as pontas finas, né? Existem três tipos de lentes convexas, sendo a biconvexa, a plano-convexa e a côncavo-convexa. Também tem o outro tipo, que é a côncava, que eu falei antes junto com a côncava convexa. Ela é o seguinte: as pontas delas são mais espessas e o meio é mais fino, é ao contrário da anterior. Existem três tipos também: a bicôncava, a plano-côncava e a convexo-côncava. Vamos explicar cada uma, começando com as convexas. As convexas, elas, sendo a primeira biconvexa, consiste em dois lados de uma superfície, vamos dizer que seja uma superfície redonda, e essas duas partes são cortadas para os lados de fora. Não tem muito como explicar agora, mas vamos deixar imagens para exemplificar, né? Então, a plano-convexa é uma parte plana, como já diz no nome, e ela tem a sua parte convexa do outro lado. Ou seja, uma parte vai ser plana e uma vai ser convexa do outro lado. Existe agora a côncavo-convexa. A côncavo-convexa é como se você cortasse essa bola de vidro por dentro agora, né? Pegando a parte de dentro da bola de vidro e o outro lado sendo a parte de fora, sendo a convexa. Bom, é isso, né? Não tem muito o que dizer. Agora vamos para as côncavas. A bicôncava são dois lados cortados para dentro, mas com as bordas, a de cima e a de baixo, espessas, né? É praticamente como a anterior, só que para dentro, né? Agora, a plano côncava, né, é uma parte plana, assim como a convexa, só que tendo sua parte cortada do outro lado para dentro, né? Assim como o exemplo que eu dei de uma bola de vidro cortada, só que agora pegando a parte que reflete por dentro. Então, este é o exemplo que eu tenho para dar sobre a plano côncava. Agora, a convexa côncava é o seguinte: a parte que nós cortamos agora, ou a parte desse vidro, desse espelho, né, dessa lente, ela é cortada para fora, só que do lado ao contrário, e a parte que é cortada por dentro é côncava, do outro lado. Ou seja, é ao contrário da anterior côncavo-convexa. Então, é simples de explicar essa parte usando a teoria ou exemplo da bola de vidro, né? Pegando a parte de fora e a parte de dentro para explicar essas coisas. Um dos exemplos que eu tenho de lentes esféricas é o óculos, né? O óculos para pessoas que têm miopia, eles geralmente eles têm bordas finas, né? E o meio é espesso. Eu não tenho certeza, mas é um exemplo. Então não me julgue, professor Walter.
Outro é binóculos, uma lupa, que podemos usar para ampliar e coisas do tipo, né? Tipo, vamos dizer, eu não tenho certeza do nome agora, mas é usado na biologia, eu não vou lembrar o nome, mas é um dos exemplos que eu tenho para dar. E vamos deixar as imagens para ficar tudo bonitinho e eu não estar falando aqui sozinho, né? Mas é isso. Essa é a minha parte. Eu espero que você tenha gostado. E eu fico feliz, né, por estar apresentando este trabalho, né, pela segunda vez. Então, agradeço de coração e até a próxima, professor Walter. Hoje, vamos ver, de forma simples e direta, os principais elementos das lentes esféricas e como identificá-los no diagrama. O eixo é a linha horizontal que atravessa toda a lente. Ele passa pelo centro óptico, que é o ponto central da lente. Esse centro é muito importante porque os raios de luz que passam exatamente por ele não sofrem desvio na sua direção. Os centros de curvatura, chamados de Kun e Si2, ficam também sobre o eixo principal. Eles representam os centros das esferas que formam cada uma das superfícies da lente e indicam o grau de curvatura de cada lado. Já os focos, Fun e F2, são os pontos onde os raios de luz paralelos ao eixo principal se encontram, no caso das lentes convergentes, ou de onde parecem sair, no caso das lentes divergentes. Os vértices, VUM e V2, são os pontos da lente onde o eixo principal toca suas superfícies, e os raios RUM e R2 são as trajetórias dos feixes de luz, mostrando como a lente desvia e direciona esses raios de acordo com a sua forma. Se observarmos o diagrama, dá para ver dois raios vermelhos. Um entra pela direita e atravessa a lente indo em direção ao foco da esquerda. O outro vem da esquerda e converge para o foco da direita. Isso mostra como a lente atua sobre os feixes de luz, mudando sua direção conforme sua curvatura e o ponto por onde passam. Em resumo, os principais elementos das lentes esféricas são o eixo, o centro óptico, os centros de curvatura, os focos, os vértices e os raios. Entender cada um deles é essencial para compreender o funcionamento e o comportamento das lentes na formação das imagens. Bom dia, professor. Meu nome é João Vitor e eu irei dar continuidade ao assunto falando um pouco sobre propriedades. Mas antes, preciso explicar melhor um pouco como funciona a lente convergente e uma lente divergente. Em uma lente convergente, normalmente a luz vai se colidir no final. E vou explicar um pouco como isso funciona, tá? Aqui nós temos um exemplo de um raio de luz, que ele vem passando até atingir o vidro. O vidro, ele possui uma maior refringência do que o ar. Sempre aqui temos uma linha chamada normal, que ela sempre vai estar apontada para o centro da esfera, do que seria a esfera. Como o vidro possui uma maior refringência do que o ar, quando ele chegar nesse ponto, ele vai sofrer um desvio para a direção oposta da normal, da linha da normal, o que faz com que ela no final sempre colida, como está representado aqui na imagem. Já na divergente, o normal, a linha da normal, ela é feita em uma direção diferente. A normal da convergente, ela seria aqui, e a normal da divergente, ela seria nessa direção, para esse ponto, certo? O que faria com que, quando ele fosse sofrer uma alteração, né, na sua luz, tipo, a luz está vindo, um raio de luz, e ela vai sofrer uma alteração na direção dela, fosse para a direção oposta, que é o que está sendo representado aqui. Então o raio de luz iria vir, que está sendo representado, e iria para a direção oposta, ela iria subir, tá? E é isso que dá a diferenciação de uma lente convergente para uma divergente. A gente sempre tem que ter essa noção dos fatores que podem se alterar a direção. Por exemplo, se o vidro, ao invés de ser o objeto com maior refringência, né, a fonte com maior refringência, e o ar fosse de menor, se fosse oposto, por exemplo, o ar fosse de maior refringência e o vidro fosse de menor refringência,
sofreria uma direção, a direção que ele queria propagar seria diferente. Ele sofreria um desvio, tá? E, dando continuidade ao assunto, eu vou falar agora sobre propriedades, que é o assunto que eu vou explicar um pouquinho, tá? Existem dois tipos, que são as convergentes e a divergente. As convergentes sempre têm uma seta apontada para cima, e a divergente, a seta está apontada para baixo, tá? Só que eu vou começar explicando sobre as convergentes, tá? A primeira linha da de convergente, ela sempre vai vir paralelamente, vai vir paralelo, ela vai incidir paralelo e vai sair pelo foco, nessa direção aqui, tá bom? A segunda linha, ela vai incidir em uma direção, o raio de luz vai vir na direção, indo para o meio, e vai sair pelo outro, sem sofrer um desvio, tá? Quando ele sai pelo meio, pelo ponto nulo, ele não sofre um desvio. Já nessa, ela vai incidir pelo foco e vai sair paralelo. Aqui ela vai surgir, já no quarto raio de luz, ela vai incidir pelo antiponto e vai sair na direção do outro antiponto. Desse jeito. E agora eu vou dar uma continuidade com as divergentes. As divergentes são um pouco mais diferentes, pessoal. Mas em geral, tem praticamente o mesmo raciocínio, tá? Primeiro, ela vai incidir, como a convergente, vai incidir paralelo. E ela vai sair pelo foco, o foco da imagem, que torna já ela diferente. Ela vai incidir pelo foco da imagem, tá? Esse é o primeiro raio de luz. Como a convergente, a divergente também não vai sofrer alteração. Se o raio de luz passar pelo meio, não vai sofrer alteração, tá? Na terceira, o raio de luz, ele vem mirando no foco, e ele incide mirando no foco e sai paralelo. Ele vai sair para cá. Então ele vai vir mirando pelo foco e vai sair paralelo. Já no antiponto, a da divergente é um pouco mais complexa, tá? Ela vai incidir mirando pelo antiponto do objeto, mirando do objeto e sair pelo antiponto da imagem. E é isso, pessoal. Obrigado por ter ouvido a apresentação e eu vou dar continuidade com o meu colega, que ele vai continuar explicando o assunto. Muito boa noite, professor Walter. Muito bom dia, muito boa tarde, não sei que hora você vai estar assistindo isso. Meu nome é Antônio, sou do segundo ano B. Vim aqui mostrar construções das imagens. Vamos começar com lentes divergentes. Elas funcionam de forma semelhante aos espelhos convexos, formando sempre uma única imagem virtual direita e menor que o objeto. Como a gente pode ver aqui, ela se encontra desse estado aqui. O A está localizado entre o B e entre a... Digamos que essa barra aqui seja o espelho. Ela está localizada no raio entre o foco e o espelho. Então ela vai criar uma imagem virtual direita e menor. Agora vamos para a lente de convergência. Elas funcionam de modo semelhante aos espelhos côncavos, podendo criar 5 tipos de imagem de acordo com a posição. Primeira posição, ela se encontra atrás do ângulo principal, que é entre o centro, o raio de curvatura, me desculpe, que aí é formado em real invertida menor que o objeto, que é quando se encontra aqui, digamos que aqui seja o espelho novamente, aqui é o ponto principal do raio e ela está um pouco depois, vai ser criada a imagem do lado oposto, isto é real invertida e menor. Ela está sobre o ponto principal, que é sobre o C. Ela vai ser real invertida do mesmo tamanho que o objeto. Aqui o espelho novamente, ela está localizada no B, que aqui é o C, e o foco está aqui e o espelho está aqui. Ela vai ser criada novamente. A terceira imagem é quando está entre o C e o F, que é o foco, que vai ser gerada uma imagem real invertida maior que o objeto. Aqui novamente o espelho, o centro e o foco está localizado justamente no meio. Ela vai ser gerado esse tipo de imagem. O quarto tipo de imagem é sobre o foco. Não existe. Por quê? Digamos que essa aqui seja uma vela. E isso aqui é o raio de luz que está sendo direcionado. Não tem nenhum ponto que se ligue depois. Mas tem um quinto tipo de imagem, que é entre o foco e o vértice. É quando está aqui. Ela está entre o foco e o espelho, que vai ser criado uma imagem virtual menor que o objeto, justamente essa aqui.
Que, por exemplo, vai ser criada uma imagem assim. E é isso minha apresentação. Agora vamos entender, de forma simples e direta, os principais conceitos sobre o estudo analítico das lentes, a referência de Gauss e a fórmula de Rayleigh. Esses são os fundamentos que explicam como a luz se comporta ao atravessar as lentes e como as imagens são formadas. Vamos começar observando o que aparece no diagrama do estudo analítico. No slide, temos o objeto à esquerda da lente e a imagem formada à direita. Cada elemento é representado por uma letra. F é a distância focal. P é a distância do objeto até a lente. P' é a distância da imagem. U é o tamanho do objeto e I é o tamanho da imagem. As setas coloridas ajudam a visualizar essas distâncias. A seta vermelha mostra o objeto. A seta roxa representa a imagem e o eixo horizontal é o eixo principal, onde tudo se alinha. No canto direito aparecem as regras de sinais. F é positivo quando a lente é convergente e negativo quando a lente é divergente. P' é positivo quando a imagem é real e negativo quando a imagem é virtual. I é positivo quando a imagem é direita e negativo quando é invertida. Essas indicações ajudam a identificar o tipo de lente e o tipo de imagem, apenas observando o esquema. Assim, o slide resume as principais grandezas usadas na análise das lentes e mostra como interpretar o sinal de cada uma. É um resumo visual que facilita entender se a imagem é real ou virtual, direta ou invertida, e se a lente é convergente ou divergente, tudo a partir das informações do diagrama. Agora vamos entender com mais calma como funciona a referência de Gauss. Ela serve para definir o sistema de referência usado nas lentes, mostrando os sentidos positivos e negativos das medidas. O ponto central O é o centro óptico da lente, e é a partir dele que medimos todas as distâncias, tanto do objeto quanto da imagem. É como se fosse o ponto zero do nosso sistema de coordenadas. No eixo horizontal, chamado eixo das abscissas, o sentido positivo é o mesmo da luz incidente da esquerda para a direita. Nesse sentido, as imagens reais ficam à direita, com valores positivos, já o lado esquerdo representa o sentido negativo, onde ficam os objetos reais, como mostrado na figura. Quando o objeto está do lado esquerdo, sua distância até a lente é positiva. Mas, se o objeto for virtual, aparecendo do outro lado, o valor se torna negativo. No eixo vertical, chamado eixo das ordenadas, temos outra convenção. Os valores para cima são positivos e os valores para baixo são negativos. Isso indica a orientação da imagem, se ela é direita ou invertida. Na imagem do slide, dá para ver claramente que a luz vem da esquerda, passa pelo centro óptico O e segue para a direita. À esquerda está o objeto real e à direita a imagem real, com as marcações coloridas de sinal. Esses símbolos ajudam a visualizar quando a imagem é real, virtual, direita ou invertida. Em resumo, a referência de Gauss define todo o sistema de sinais usado nos cálculos das lentes. Ela mostra qual lado é positivo, qual é negativo e ainda indica o sentido da luz, a posição do objeto e da imagem. Entender esse sistema é fundamental para interpretar corretamente os diagramas e aplicar as fórmulas das lentes esféricas. Agora vamos falar sobre vergência, também chamada de convergência. A vergência é uma medida que mostra o quanto uma lente é capaz de desviar ou concentrar os raios de luz que passam por ela. De forma simples, quanto menor for a distância focal de uma lente, maior será a sua vergência. Isso significa
que a lente tem uma maior capacidade de curvar os raios de luz, fazendo com que eles se encontrem mais rapidamente. Matematicamente, a vergência é representada pela letra V e é calculada pela fórmula V igual a 1 dividido pela distância focal, ou seja, V igual a 1 sobre F. Se o valor de V for positivo, a lente é convergente, ou seja, junta os raios de luz em um ponto. Mas, se V for negativo, a lente é divergente, o que significa que ela espalha os raios como se eles viessem de um ponto virtual. A unidade de medida da vergência no sistema internacional é o metro inverso, também chamado de dioptria, representado pela sigla di. Na figura do slide, dá para observar isso na prática. À esquerda, a lente convergente faz os raios se unirem no foco F. À direita, a lente divergente espalha os raios, como se viessem de um ponto virtual atrás da lente. Em resumo, a vergência indica o poder de uma lente em desviar a luz. Quanto maior a vergência, menor a distância focal e mais forte será a lente. Agora, no próximo slide, temos a equação da referência de Gauss e o aumento linear, fundamentais para descrever matematicamente a formação das imagens. A equação dos pontos conjugados relaciona a distância focal, a distância do objeto e a distância da imagem. Ela é dada por F igual a P vezes P, linha, dividido por P mais linha. Essa fórmula permite descobrir onde a imagem vai se formar quando sabemos onde está o objeto e qual é a distância focal da lente. Depois, temos o aumento linear, representado pela letra A. Ele mostra o quanto a imagem é maior ou menor que o objeto e também indica se ela está direita ou invertida. O aumento linear é calculado por A igual a I dividido por O, ou também A igual a menos P' dividido por P. Ó, se A for positivo, a imagem é direita, tá? Se for negativo, a imagem é invertida. Em resumo, o aumento linear mostra não só o tamanho da imagem, mas também sua orientação direita ou invertida. Agora, chegamos à fórmula de Rayleigh, também chamada de fórmula dos fabricantes. Ela permite calcular a distância focal de uma lente, levando em conta o material e a curvatura das faces. A fórmula é escrita assim: 1 dividido por F é igual a N2 sobre N1 menos 1 vezes 1 sobre R. 1 mais 1 sobre R2. Aqui, N1 é o índice de refração do meio externo, como o ar. N2 é o índice de refração da lente, geralmente o vidro. R1 e R2 são os raios de curvatura das faces da lente. Essa expressão também pode ser escrita usando a vergência. D igual a N2 sobre N1 menos 1 vezes 1 sobre R1 mais 1 sobre R2. Agora, é importante entender os sinais. Quando a face é côncava, o raio de curvatura é negativo. Quando a face é convexa, o raio de curvatura é positivo. E quando a face é plana, o raio é considerado infinito, o que faz 1 dividido por R ser igual a zero. Esses sinais são essenciais para aplicar corretamente a fórmula e identificar o tipo de lente. Se a distância focal F for positiva, a lente é convergente e junta os raios de luz em um ponto real. Se F for negativa, a lente é divergente, espalha os raios, criando um foco virtual. Quando uma das faces é plana, o cálculo fica mais simples, porque 1 sobre R dessa face é zero. Nesse caso, usamos apenas o raio da face curva. Em resumo, a fórmula de Rayleigh conecta as propriedades físicas da lente, o material e o formato com seu comportamento óptico. Ela mostra se a lente vai convergir ou divergir a luz e qual será sua distância focal.
Esses conceitos completam o estudo das lentes esféricas, unindo tudo o que vimos: a referência de Gauss, a divergência, o aumento linear e agora a fórmula de Rayleigh. Com eles, é possível entender como a luz se comporta ao atravessar diferentes meios e superfícies, e como são formadas as imagens em câmeras, microscópios, telescópios e até nos óculos que usamos no dia a dia. Olá, meu nome é Manuel e eu vou dar continuidade com o assunto óptica da visão. Primeiramente, eu vou falar sobre algumas partes dos olhos para nós aprofundarmos esse assunto. Primeiramente, temos a córnea, a primeira lente do olho humano, onde faz a maior parte da refração da luz, ou seja, onde a luz começa a ser desviada para formar a imagem. A segunda parte é a pupila. A pupila é considerada o orifício do olho. E aí, a pupila tem uma característica interessante, já que quando está no ambiente escuro, a pupila dilata para compensar a falta de luz. Agora, quando está no ambiente mais claro, a pupila ela se contrai. Outra parte que eu vou falar agora é sobre a íris. Ela é responsável pela cor dos olhos. E também ela depende bastante da quantidade de melanina. Então, quanto mais melanina, ou menos melanina, pode ter uma cor diferente. Por exemplo, quanto mais melanina, pode ter uma cor preta ou também castanha. Quanto menos melanina, pode ter uma cor azul, verde ou também cinza. Cristalino é uma lente flexível que muda de forma, ou melhor dizendo, pode ficar ou mais grossa ou mais fina para ajudar no foco, como por exemplo uma câmera faz. Músculos ciliares, ele ajusta a forma do cristalino. E também tem uma característica interessante, que ele contrai para focar objetos próximos de você e relaxa para focar objetos distantes de você. A retina, ele capta a imagem e geralmente essa imagem ele fica de cabeça para baixo e o cérebro tem uma função que pode inverter essa forma. Então deixa meio que normal, vou dizer assim. O nervo óptico ele envia os sinais da retina para o cérebro interpretar a visão. Agora irei falar sobre a formação da imagem. Para que uma imagem seja nítida, ela deve ser formada exatamente sobre a retina, tá bom? E você pergunta, Emanuel, o que acontece se a imagem ser formada antes ou depois da retina? O que acontece é o seguinte, se a imagem for formada antes, a sua imagem fica embaçada, que pode ser causa de miopia. Agora, se ela for formada depois da retina, pode ser causa de hipermetropia, que também causa embaçamento. Eu agora irei falar sobre a acomodação visual. O que seria isso, Manuel? A acomodação visual é quando você observa algum objeto longe de você ou perto de você. E o que seria se você tivesse algum tipo de defeito no olho ou que você não tivesse, tá bom? O objeto que está distante de você, eu vou chamá-lo de ponto remoto, e o objeto que está perto de você, eu vou chamá-lo de ponto remoto. O ponto remoto é o ponto mais distante que o olho consegue ver com nitidez sem esforço. Significa o quê? Que você consegue ver de boa de longe. Agora, o problema é o seguinte, se você tiver algum tipo de defeito no olho, quando você ou se afasta do objeto ou o objeto afasta de você, você não consegue ver mais com muita nitidez, entendeu? E para uma pessoa que não tem nenhum tipo de defeito no olho, vamos dizer que esse ponto remoto é praticamente infinito. Você consegue ver em distância muito longe mesmo. Então, se você estiver vendo de longe, mas não com muita nitidez, pode ter algum tipo de defeito no olho, beleza? Agora o ponto próximo é o ponto mais próximo que o olho consegue ver com nitidez, mas fazendo o máximo de esforço de acomodação. Agora eu irei falar sobre as anomalias da visão. Começando primeiramente com a miopia, que é o caso mais normal das pessoas que usam óculos. É uma condição ocular em que a pessoa vê bem de perto, mas enxerga mal de longe. Os objetos distantes que parecem borrões ou fora de foco. Isso acontece porque a luz é focalizada antes da retina, como falei anteriormente, em vez de ser exatamente sobre ela. A miopia geralmente ocorre porque o globo ocular é mais alongado, ou também o cristalino e a córnea têm excesso de curvatura, fazendo com que o foco da imagem fique antes da retina. A correção é usar lentes divergentes, ou também chamadas de côncavas. Essas lentes espalham um pouco os raios de luz,
antes que entrem no olho, fazendo com que eles se juntem exatamente na retina e a imagem fique nítida, normalmente nítida. A causa da hipermetropia acontece porque a luz é focalizada atrás da retina em vez de sobre ela. Isso acontece geralmente porque o globo ocular é mais curto do que o normal e também o cristalino e a córnea têm pouca curvatura, no caso são mais planos, fazendo com que a imagem se forme depois da retina. A correção é usar lentes convergentes. Elas fazem com que os raios de luz convergirem antes de entrar no olho, de modo com que o foco da imagem passe a cair exatamente sobre a retina, permitindo uma visão nítida de perto. Presbiopia, ou também conhecida como vista cansada, é o distúrbio visual que ocorre quando o cristalino do olho humano perde a capacidade de se ajustar para focar objetos em diferentes distâncias. É muito comum em pessoas mais velhas e causa dificuldade para enxergar tanto de perto e tanto de longe. São usadas lentes multifocais que permitem enxergar bem tanto de perto e tanto de longe. Agora, finalizando com astigmatismo, o que seria isso? É uma condição visual comum em que a córnea ou o cristalino tem uma forma irregular. Melhor dizendo, é parecida com uma bola de futebol americano ao invés de uma bola de basquete. Essa forma causa foco incorreto dos raios de luz na retina, levando a uma visão borrada ou também distorcida, tanto de perto e tanto de longe. Agora, falando sobre a correção do astigmatismo, ela é corrigida com lentes cilíndricas que corrigem apenas a direção em que a curvatura do olho está irregular. Essas lentes podem ser convergentes ou também divergentes, dependendo da pessoa, e também tem miopia ou também hipermetropia, junto com astigmatismo. Agora, muito obrigado, professor, por ter ouvido a minha apresentação. Tenha um bom dia, boa tarde ou também boa noite.